Muito bem, o Jornal Cidade Notícias está de volta e hoje eu recebo para o nosso quadro sobre saúde mental a psicóloga Bruna Azevedo. O nosso tema de hoje são feridas emocionais. Bruna, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Muito obrigada pelo convite, Fábio. Pois é, para a gente começar, Bruna, o que são as feridas emocionais? Fábio, as feridas emocionais são processos altamente individuais, singulares, subjetivos e ao contrário do que muitas pessoas pensam, a maioria das pessoas tem a necessidade de pensar assim, não vou pensar sobre isso, me causou muita dor, não quero lembrar de algo que foi sofrido, então vou jogar isso para debaixo do tapete, não vou focar nesse assunto e na verdade, Fábio, isso é um complicador. Porque, na verdade, quanto mais você finge que aquilo não aconteceu, quanto mais você tende a deixar o tempo curar, isso toma uma proporção muito maior. E quais as consequências? Te traz insegurança, mal-estar, traz e pode sim afetar consideravelmente a sua saúde emocional. Então, geralmente são processos do qual você viveu, que trouxe muita dor, que trouxe muita mágoa e que isso não foi muito bem resolvido, não foi muito bem simbolizado. Agora, Bruna, quais que seriam essas feridas emocionais? Porque existem várias, não é isso? Sim, sim. E como eu disse, as feridas, elas são singulares, são individuais e cada pessoa vai identificar o que foi aquilo que causou dor. Só que a gente tem uma série aí de feridas que geralmente são consideráveis, que acontecem com mais frequência. A morte súbita ou a morte de um ente querido é um processo de muita dor que a pessoa tem dificuldade para lidar com isso. Vícios, tem gente que tem vício, que tem muita dificuldade também. Traição, alguma lesão física, Fábio, aquele comprometimento que vem para o resto da vida. Relacionamentos tóxicos, abuso sexual, algum outro tipo de abuso também. Relacionamento, fim de relacionamento que foi mal terminado, que não foi muito bem simbolizado. São tipos de feridas. Diagnóstico de alguma doença crônica também são feridas emocionais. A gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com essas feridas. Sim. Agora, Bruna, para quem está nos acompanhando, para você ajudar essas pessoas, como enfrentar essas feridas? Não existe um passo a passo. Se eu virar para você e dizer assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Não. Cada pessoa ela identifica qual que é o melhor processo para ela. No entanto, a gente tem um caminho ali que facilita muito esse processo. Eu costumo dizer que o primeiro passo é o autoconhecimento. Fábio, é você identificar, é você reconhecer, é dar vazão para aquela dor e aceitar que ela existe. Muitas das pessoas negam, não querem pensar naquilo. Então, a primeira coisa, reconheça, autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. Auxílio psicológico. Dê vazão para a sua dor, acolha a sua dor. Não trate a sua dor como uma forma, como se fosse qualquer coisa. Busque um profissional que vai ter uma escuta clínica, uma escuta capacitada, que vai conseguir ajudar, direcionar e logo vai fazer o processo de ressignificação dessa dor. Outro processo que eu acho importantíssimo, que é o autocuidado. Quando você tem um autocuidado, quando você se coloca nessa condição de se amar, de dar vazão para sua dor, de buscar o processo ali de eu estou precisando de uma intervenção médica ou não, eu estou precisando de ajuda de um amigo ou não, o que eu estou precisando para melhorar essa ferida? Faça o processo de autocuidado, o processo de cuidar de você. Você sabe o que você precisa se cuidar. Um outro ponto, intervenção medicamentosa. Em muitos dos casos, isso pode já virar um sintoma no corpo. Então, tem pessoas que não conseguiram lidar com essa ferida, que pode ser canalizado como uma depressão, uma compulsão, uma síndrome do pânico, enfim, as doenças mentais que vêm ao nível secundário. Então, a ferida emocional, por consequência, ela pode vir para um adoecimento mental. Então, o médico eles faz extremamente necessário. E um processo, tome a dor como um propósito. Sartre, Fábio, que é um filósofo que eu sigo e que eu gosto muito, rege a minha conduta no consultório, na minha prática clínica, ele fala que não importa o que fizeram de mim, importa o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Eu não estou desconsiderando a sua dor nem a sua ferida, mas ficar no lugar da queixa, do vitimismo, dizendo que eu sou assim porque aconteceu isso, eu fiz isso porque me aconteceu isso, não te leva a lugar nenhum. Então pega essa dor, pega o que fizeram com você
e transforme isso em algo que vai te gerar movimento, que vai trazer essa cura e que vai fazer com que você lide com essa ferida emocional de uma forma benéfica, para trazer benefícios. E um outro ponto que eu considero também extremamente relevante é a terapia em grupo. Tá com alguém ali, Fábio, que passou pelo mesmo processo, ter essa troca de falar, olha, eu sofri isso, Bruno, eu também sofri isso. Você encontra meio que validação, meio que apoio na fala do outro. Então, eu acho que são processos e estratégias muito eficientes e benéficas para lidar com as feridas emocionais. Nós que trabalhamos com o público, a gente conversa com muitas pessoas no dia a dia e a gente acaba identificando um amigo, um parente que está com essa ferida e que a gente indica, você precisa de ajuda, você precisa procurar a ajuda de um psicólogo. Quantas pessoas que eu já ouvi, Bruna, dizendo, eu não preciso de ajuda de um profissional, eu mesmo resolvo isso. Isso acaba piorando os sintomas dessa dor, não é isso? Com certeza. A psicologia nem a psiquiatria existem por acaso. Infelizmente ainda são profissões que têm o preconceito, que têm o tabu. Mas quando você chega em um adoecimento mental, a pessoa não consegue sozinha, não tem o que ser feito se ela não buscar a ajuda de um técnico, de alguém que estudou para isso. E, Fábio, o processo ele pode ajudar tanto, ele traz tantas melhoras para o paciente. Ele ajuda tanto no processo de se conhecer, de lidar com essas feridas. Então, não fique com esse discurso de que você não precisa, de que você consegue resolver sozinho, porque não. Não consegue resolver sozinho. Muitas das coisas você consegue, mas nesse ponto de adoecimento, você precisa da intervenção de um profissional, sim. Nós temos acompanhado nos últimos dias, a gente estava até conversando aqui antes de começar o nosso quadro, que as pessoas estão adoecendo mais mentalmente. Isso, claro, que veio pela pandemia da Covid-19, mas muitas pessoas que também foram desleixadas com a sua saúde mental há um tempo atrás. Já tinham dores emocionais, dores de perdas. E nesse momento, você que está passando por algum tipo de dor, principalmente, Bruna, vamos mencionar aqui as pessoas que perderam um ente querido com essa doença da Covid-19, precisam de um auxílio. Com certeza. Eu digo que a saúde mental, ela foi testada diante desse quadro da pandemia. Quem não adoeceu, quem nunca teve nenhum quadro ansioso, provavelmente teve ou vai ter ainda. Então é um convite para a gente estar atento assim, a lidar com essas dores. Não é um momento fácil. Está em processo de finalização? Torcemos para que sim, mas com certeza precisamos estar atento a todos os sinais. Você que nos acompanha, a Bruna sempre está trazendo temas relevantes, tanto aqui no jornal, quanto também lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Bruna? Com certeza, é @BrunaAzevedo com 2 Psi. Participe lá, todo dia tem material, tem conteúdo exclusivo de saúde mental, totalmente disponível para vocês. Bruna, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Daqui 15 dias eu lhe aguardo novamente aqui no nosso jornal. Com todo prazer. Muito obrigada.